a nossa conferência. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vamos ver. Eu quero que vocês me digam se vocês enxergam a apresentação. Pessoal ainda entrando, boa noite aos que estão chegando. É uma alegria muito grande ver um público assíduo e pontual. Isso é uma raridade. Quanto mais a gente faz coisas tanto no presencial quanto no online, mais nós aprendemos a valorizar essas pessoas que estão conectadas já um pouquinho antes ou que chegam um pouquinho antes nos ambientes, porque isso na verdade tem um significado, tudo tem um significado, né? Existe um porquê que algumas pessoas, por exemplo, chegam antes, existe um porquê que algumas pessoas chegam depois, e tudo isso está dentro, por incrível que pareça, no campo da inteligência emocional. A maior parte das vezes a gente pensa que comportamento é uma coisa e emoções são outras, e nessa conferência a gente vai ver que não existe comportamento desvinculado do campo emocional. Então, todos os hábitos que nós temos, na verdade, eles nada mais são do que reflexos de comportamentos ou de hábitos emocionais. Ou seja, existe algo que sustenta, que embasa, que dá sentido para cada um dos comportamentos que nós temos. E é sobre isso, então, que nós vamos falar nessa conferência. Eu não tenho costume de me apresentar, mas sei que algumas pessoas gostam de saber um pouquinho sobre a trajetória. Bom, eu sou pedagogo, eu trabalho na Universidade Federal do Pampa, eu tenho alguns outros projetos em que eu trabalho e, por exemplo, o campo da inteligência emocional, da comunicação não violenta, da meditação. Isso são áreas em que eu trabalho e eu pesquiso já faz bastante tempo. E, inclusive, no final da nossa apresentação de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um workshop de ação que nós estamos para lançar na semana que vem, para ensinar um pouquinho sobre meditação para as pessoas. Parece que o tema meditação, mais do que nunca, é uma necessidade nesses tempos de confinamento, em que as pessoas elas ficam mais tempo a sós consigo mesmas, muitas vezes. Isso acaba gerando determinados desconfortos, porque muitas pessoas, muitos de nós não estamos acostumados a permanecer tanto tempo a sós conosco. E então a meditação ela se torna uma ferramenta bastante interessante, bastante importante. Então no final a gente vai falar um pouquinho sobre esse workshop de meditação. E obviamente é um workshop também que é gratuito, é online, ou seja, quem está aqui hoje pode estar também na semana que vem estudando isso, se for uma área do interesse de vocês. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Aqui eu selecionei algumas capas e apenas de uma revista para a gente ter uma ideia como o tema inteligência emocional ele é presente dentro das mídias. Vocês veem que uma única revista super interessante num espaço de tempo, num lapso de tempo de 2 anos, eu selecionei essas capas. Praticamente todas as edições, durante esse recorte que eu fiz de 2 anos, elas tinham uma relação direta ou indireta com o tema da inteligência emocional. Então, muito se fala a respeito da inteligência emocional. Nós estamos muito acostumados já com esse termo, tanto que ele já quase caiu num senso comum. Nós já estamos familiarizados, de certa maneira, com o termo, mas não assim, não necessariamente familiarizados com o conceito, com o que existe por trás, com o que realmente é, mais além de todo o mediatismo, mais além de toda a propaganda que se faça, o que de fato significa inteligência emocional e principalmente em que lugar que se estuda inteligência emocional. Agora, com as mudanças na BNCC, nós estamos enfrentando uma quebra de paradigma gigantesca
dentro da educação, uma vez que das 10 competências da nova BNCC, pelo menos 3 delas diretamente estão vinculadas ao tema da inteligência emocional. Agora, se fazemos uma análise dos currículos das licenciaturas ao longo de todo o país, nós vamos perceber que as licenciaturas não estão preparadas para formar profissionais que trabalhem com as competências que ali estão elencadas. Eu falei 3, mas na verdade, se nós formos analisar um pouco mais a fundo, quase todas as competências que estão sendo elencadas como prioritárias dentro da BNCC, quase todas elas têm um vínculo, pelo menos indireto, com o tema da inteligência emocional. E nós não temos lugares instituídos. Não temos nos currículos das licenciaturas, por quê? Porque quando acontece uma mudança tão dramática de paradigma, nós não temos pessoas nessa área para dar formação. Não existem professores, ou existem, mas são poucos, não existem professores suficientes para conseguir dar conta dessa demanda dentro das licenciaturas distribuídas em todas as universidades do nosso país. Então, já fica a dica aí, profissionalmente falando, aqueles que estão dentro das licenciaturas, seguramente se enveredam por esse campo da inteligência emocional, vão ter um mercado de trabalho gigantesco, uma vez que, no momento, não existem pessoas ainda que tenham formação, vale a redundância, que formalmente estejam qualificadas para poder atender a essa demanda. Então não existe lugares, ainda não temos lugares para falar sobre isso. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, antes de entender inteligência emocional, é entender o que é inteligência. Ou seja, o conceito de inteligência, ele é muito interessante, muito vasto, mas de uma maneira geral, se nós fôssemos simplificar ao máximo, tornar o mais acessível possível, diríamos que inteligência, de uma maneira ampla, é a capacidade de identificar padrões e resolver problemas. Todo indivíduo que em uma área de ação, qualquer que seja ela, seja capaz de, naquilo, identificar padrões, identificar como as coisas estão acontecendo e então encontrar soluções para lidar com aquilo, é uma pessoa que naquela área de competência ela é inteligente. Agora, o campo da inteligência, ele também tem diferentes teóricos, ele tem diferentes linhas. Por exemplo, existe um autor, que é o Howard Gardner, que ele vai falar das inteligências múltiplas, mais ou menos pela mesma época, um pouquinho antes, eu acho até, que o Daniel Goleman, antes do Daniel Goleman cunhar o termo inteligência emocional, não foi bem ele que cunhou esse termo já existia antes, mas ele que, na verdade, popularizou esse conceito. Mas um pouco antes dele, Howard Gardner, um outro pesquisador, também norte-americano, ele falava de inteligências múltiplas. Ele chegou, não sozinho, obviamente, mas ele se deu conta que a partir de pessoas que sofriam acidentes e tinham áreas do cérebro danificadas, ele começou a encontrar uma relação direta entre essas áreas do cérebro e determinadas competências, que ele classificou e cunhou como uma teoria, a teoria das inteligências múltiplas. Academicamente falando, a gente sabe que as teorias científicas não surgem assim, elas surgem principalmente quando tem uma comunidade científica que endossa aquilo, ou seja, dificilmente uma teoria científica ela nasce e se torna, se enraiza dentro da academia por meio de um único pesquisador, mas enfim. Então aí temos a teoria das inteligências múltiplas, que basicamente são essas que nós estamos vendo aí no slide, ou seja, temos, segundo essa teoria de Howard Gardner, temos a inteligência lógico-matemática, que é a inteligência convencional, digamos, as primeiras duas são as inteligências mais convencionais, sendo a inteligência lógico-matemática a capacidade de perceber padrões lógicos e resolvê-los, então, segundo os critérios da própria lógica. Eu digo convencional porque os testes de QI,
geralmente aqueles antigos testes de QI, que hoje já não se fala muito, poucas pessoas falam em testes de QI, eles trabalhavam basicamente com essas duas inteligências. Então, se uma pessoa tinha capacidade de dedução lógica, as pessoas diziam, essa pessoa é inteligente. Ok, e muitas vezes isso estava dentro do campo dessa primeira inteligência. Obviamente, não estamos falando que elas são inteligências estanques, compartimentalizadas, não. Elas dialogam entre si, elas são mais conceituais. E se fôssemos bem criteriosos, não diríamos que existem 8 inteligências, existem infinitas inteligências, porque da combinação de 2 ou 3 ou 4 dessas surge uma inteligência que ela é difusa, que ela é mais do que a simples soma delas, como tudo que é complexo na vida. Bom, e aí tem a segunda inteligência de Gardner, que é a inteligência linguística, que é a habilidade da pessoa identificar esses mesmos padrões, mas dentro do campo da linguagem. Por exemplo, um Tolkien. Alguém viu o filme do Tolkien? Quem viu o filme do Tolkien sabe o que é inteligência linguística, a inteligência de um escritor, de um poeta, de um jornalista, de uma pessoa que tem a capacidade de transformar em linguagem a percepção. É uma inteligência fantástica, magnífica, como todas as outras que temos aí, né? E aí, do 3 para baixo, começam as inteligências que antes de Gardner, elas não eram propriamente identificadas como inteligência. Elas estavam num campo ainda indeterminado. Vamos lá, que inteligências são essas? Primeiro, a espacial. A inteligência espacial é aquela capacidade que a pessoa tem de se localizar no espaço em que ela se encontra. Por exemplo, vocês sabem que existe uma tribo australiana que eles não conhecem as palavras direito e esquerdo, direita e esquerda, ou seja, eles não identificam um lado é o lado direito e outro lado é o lado esquerdo. Essas palavras não existem na linguagem deles. E o que eles fazem então para se localizarem? Eles se localizam todo o tempo a partir de referências absolutas, que são os pontos cardeais. Percebam que existe uma diferença drástica entre a direita e a esquerda, que são referências sempre relativas a quem fala ou a de quem se fala, e existem referências absolutas, que são os pontos cardeais. Só que eles demandam uma capacidade, uma inteligência espacial gigantesca. Então, nem todos nós temos isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu entrar numa sala, numa loja, por exemplo, que tenha duas portas, isso já aconteceu, de entrar nesse ambiente que tem duas portas e eu não me dar conta, e eu sair pela outra porta, eu não sei mais onde é que eu estou perdido, já aconteceu isso comigo. Algumas pessoas precisam de um GPS porque parece que elas nasceram sem. E outras pessoas têm isso de uma maneira muito natural. Isso é inteligência espacial. Por exemplo, pertence ao campo da inteligência espacial também a habilidade de imaginar objetos em três dimensões. A capacidade de girar o objeto mentalmente. Então, por exemplo, quando uma pessoa vê aqueles jogos em que os objetos eles têm que encaixar um no outro, a pessoa tem que ver qual é o objeto que encaixa no menor tempo possível, ela tem que fazer isso aí. Isso é uma habilidade da inteligência espacial. E existem muitas outras, por exemplo, os engenheiros, eles são uma inteligência super requerida no campo da engenharia, não só a lógico-matemática, mas também a espacial. A quarta inteligência que vamos falar aqui é a inteligência corporal sinestésica, a inteligência, por exemplo, dos atletas, dos jogadores de qualquer tipo de esporte, dos dançarinos. É uma inteligência traduzida em corpo, ou seja, uma habilidade de perceber os padrões do corpo e conseguir reproduzi-los. Quando, se, por exemplo, um bom dançarino, ele olha um movimento de dança e ele consegue reproduzir aquilo sem precisar, às vezes, olhar no espelho, por exemplo. Isso é uma inteligência muito específica e muito distinta de todas as outras. Percebam, por exemplo, que uma pessoa com uma inteligência corporal sinestésica aprimorada, ela é capaz, por exemplo, de olhar para uma bola de futebol e saber como tem que chutar,
de que maneira, com que força tem que chutar para que essa bola vá no ângulo da trave. E é uma coisa que, por exemplo, um cientista poderia fazer um cálculo da hipérbole e a velocidade e confrontar isso com o vento, com a velocidade do vento, etc. E ele poderia dizer, não, isso precisa ser arremessado dessa maneira, para fazer assim, assim, e então chegar naquele lugar. E mesmo sabendo isso, descrevendo isso de uma maneira lógica, ele poderia chutar a bola e não chegar nesse efeito. Então são coisas totalmente distintas, uma coisa da outra, e embora se possa. Muitas vezes a gente pode não perceber isso como inteligência. Mas, por exemplo, se nós pensássemos quem foi mais inteligente, Einstein ou Pelé? E a resposta ela estaria errada em qualquer contexto que a gente não desconstruísse a própria pergunta, porque cada um na sua área de inteligência era absoluto. Então, essa é uma das grandes funções de entender as inteligências múltiplas, entender que somos distintos e somos incomparáveis. Nós podemos comparar a nós mesmos com as nossas versões anteriores. Não conseguimos nos comparar em relação a outras pessoas, porque o ponto de encontro, de confluência entre essas distintas inteligências é único dentro de nós. Por exemplo, a quinta inteligência, inteligência musical, é a capacidade de identificar padrões dentro do campo auditivo e reproduzi-los. Existem pessoas que chegam num nível muito alto, eu apertei aqui sem querer. Existem pessoas que chegam num campo muito alto de desenvolvimento da inteligência musical, a ponto de ouvir qualquer som e saber que nota é e em qual escala musical que se encontra aquela nota. Se chama isso de ouvido absoluto, pouquíssimas pessoas conseguem ter. Um Mozart, por exemplo, tinha. E pasmem, Calbi Peixoto tinha também, Michael Jackson parece que tinha. Pouquíssimas pessoas, e todas elas muito, muito habilidosas dentro do campo da música. Aqui temos um comentário da Maria Mônica dizendo que é desprovida de inteligência espacial, somos dois. Parece que quando tinha que entrar na fila lá para receber essa inteligência, parece que eu não fui na escola naquele dia, não sei. Bom, depois nós temos a inteligência naturalista. A inteligência naturalista é fantástica, é um negócio que não se explica. Mas de uma maneira bem simples, é o que as pessoas conhecem como o dedo verde. Não sei se alguém no grupo aí tem o dedo verde. A minha mulher, por exemplo, tem. Ela planta e o que ela planta costuma vingar. É uma coisa impressionante. Eu já vi pessoas cravarem um graveto seco no chão e aquilo brotar. Isso é o dedo verde. É uma espécie de sensibilidade com a vida. Não serve só para plantar. É uma integração com a vida em todos os âmbitos, em todas as esferas em que isso se apresenta. Obviamente, a inteligência dos ecologistas em muitos níveis. E depois nós vamos ter, por último, as duas que nos interessam hoje, que são a inteligência interpessoal, ou seja, a habilidade de se relacionar com os outros, e observem que isso é distinto da inteligência linguística. Uma pessoa pode se comunicar muito bem e se relacionar muito mal. E a inteligência, por fim, a mãe de todas as inteligências, definida por Gardner assim, que é a inteligência intrapessoal, que é a habilidade de lidar e de se relacionar consigo mesmo, com o que acontece dentro do nosso universo interior. Temos aqui a Stephanie dizendo que tem o dedo verde. E é maravilhoso ter o dedo verde, eu queria ter. Queria ter a mão verde. Bom, vamos falar um pouquinho dessas duas inteligências aqui do final, que elas são as que mais nos interessam para o estudo de hoje. De uma maneira bem, agora já contrastando, linkando uma coisa com a outra, ou seja, linkando as inteligências múltiplas com a inteligência emocional, essas duas, então, elas vão formar aquele campo de possibilidades que o Goleman vai falar, que o Daniel Goleman vai falar. Então, na inteligência intrapessoal, ou seja, a habilidade de lidar dentro, de lidar consigo mesmo, o Daniel Goleman ele vai dizer que está relacionado principalmente a três grandes habilidades, que são a autoconsciência, ou seja, podemos lidar com o que acontece dentro de nós na proporção em que temos consciência disso.
E da mesma maneira, a autoimagem faz parte do campo da autoconsciência. A capacidade de uma pessoa, por exemplo, quando as outras pessoas duvidam dela, ela seguir confiando na sua própria capacidade, é uma habilidade altíssima no campo da inteligência intrapessoal. E só as pessoas que conseguem isso conseguem ir além. Além no sentido mesmo, profundo, porque é muito fácil avançar quando estamos num ambiente confiável, seguro, em que as pessoas nos apoiam. Mas vai ser muito difícil quando todos duvidam e as pessoas não confiam no que estamos dizendo e ainda assim conseguirmos nos manter fiéis ao que acreditamos e seguir adiante até poder provar que sim, estávamos certos. Até tem uma história muito interessante, eu gosto muito de contar histórias, pessoal. Vou contar essa história para vocês. Tem uma história muito interessante da corrida dos sapos. Não sei se vocês já ouviram em algum lugar essa história. Diz que num determinado momento houve uma corrida, é uma fábula, né? Houve uma corrida dos sapos no lago, e então todos os sapos, quando estavam prontos para mergulhar, eles começaram a ouvir os comentários da plateia, né? Porque tinha muitos outros animais dali do bosque para assistir a corrida. E todos os animais diziam, bom, vamos ver qual que o jacaré vai pegar primeiro. E algumas pessoas da plateia diziam, pô, eu não correria essa corrida, tá louco, isso é suicídio, esses sapos vão todos morrer, o jacaré tá sempre faminto. E então os sapos, um a um, foram desistindo, alguns mergulhavam, viam algum movimento na água e logo pulavam para fora do lago. E, bom, alguns nem chegaram a mergulhar no lago. E teve um que mergulhou e foi indo tranquilo e tranquilo e ganhou a corrida, porque ele foi o único que atravessou o lago. E todos diziam, nossa, impressionante a coragem desse sapo. E então foram lá parabenizar ele, e ele comemorando com todo mundo, e o pessoal dizia assim, sapo, como é que você consegue ser tão corajoso diante dessa situação do jacaré? Hoje ele não apareceu, mas ele podia ter comido com todos vocês, enfim. Sapo, como é que você consegue ser tão corajoso? Sapo, ô sapo, sapo, responde pra gente. E aí o sapo não respondia e eles descobriram que o sapo era surdo. Por isso que o sapo não respondia e por isso que o sapo conseguiu vencer a corrida. Ou seja, às vezes na vida, a moral da história é que às vezes na vida nós precisamos ser um pouquinho surdos porque as outras pessoas nos dizem. Mas, obviamente, com critério, com bom senso. E, bom, por incrível que pareça, isso entra no campo da autoimagem, da identidade e da autoconsciência porque só somos capazes de confiar no nosso taco quando todo mundo diz, olha, meu, não é por aí, quando a gente realmente sabe do que somos capazes, sabe diante do que estamos. Ainda dentro das habilidades intrapessoais tem o campo da autorregulação, que se a autoconsciência já é incrível, então a autorregulação das emoções é mais incrível ainda. Eu diria que não só um campo desafiador, ali temos algumas pessoas dizendo que, por exemplo, a Valdete dizendo que a inteligência intrapessoal é mais difícil para ela, para todos nós. Ou seja, por que é tão difícil a inteligência intrapessoal? Primeiro que ela está fora do nosso campo cultural. Quem é que fala de inteligência intrapessoal? Qual é a mãe e o pai que educam para a criança ter essa capacidade de olhar para suas próprias emoções, reconhecê-las e conseguir modificá-las? Poucas pessoas. Hoje existem, vamos dizer assim, estudos, existem conhecimentos que trabalham fortemente com isso, por exemplo, a disciplina positiva. Mas, de uma maneira geral, são poucas pessoas que conhecem, são poucas pessoas que se apropriam disso e quem estuda isso e tenta aplicar isso em casa, com os filhos ou na escola, sabe o quão difícil é ensinar habilidades que nós não fomos desde cedo apresentados para elas. Mas a autorregulação é isso, é a capacidade de lidar com as suas emoções, capacidade de resistir à pressão, de lidar com seus próprios problemas, de se adaptar às circunstâncias para conseguir seguir em frente. Cada vez mais as pessoas que se diferenciam no mundo hoje são aquelas que têm autoconsciência e autorregulação. E um terceiro campo que o Daniel Goleman vai falar é o campo da motivação. A capacidade de tomar iniciativa, ser proativo, estar comprometido com
os seus próprios ideais, com os seus projetos, com aquilo que faz sentido para o seu projeto de vida. A motivação, observem, ela sempre está relacionada a um fator interno, nesse aspecto que nós estamos falando. Dito de outra maneira, cientificamente é bastante desacreditado tudo aquilo que é motivacional. Por exemplo, vamos assistir uma palestra motivacional. Essa é a chave para desacreditar uma conferência de um instrutor é dizer que aquilo era motivacional, porque as coisas não são para serem motivacionais. As coisas são para reforçar o nosso propósito, para reforçar a nossa reflexão, a nossa capacidade de, a partir daqueles elementos, olhar para a nossa vida, olhar para as circunstâncias e então se posicionar adequadamente. Então, motivação sempre é um fator intrínseco, sempre é, quando ela é verdadeira, ela sempre é um fator interno, já que a motivação externa é que nem banho. Você pode tomar um banho maravilhoso num dia, no dia seguinte você vai ter que tomar outro. Então, não serve muito quando a motivação vem de fora. Precisa estar constantemente sendo alimentada por outras pessoas. Isso não tem validade nem no campo profissional, nem no campo existencial. Enfim, nós temos que nos sentir responsáveis pelas nossas próprias decisões. Isso significa motivação interna. Aqui temos um comentário da Gabriele dizendo, e mais que isso, nós professores não sabemos como lidar com alunos educados em uma disciplina positiva. Ainda nos sentimos mais confortáveis com alunos que não nos tirem da área de conforto. Verdade, Gabriele. Isso é um campo que vai crescer muito. O campo da inteligência emocional, o campo de todas essa redefinição dos valores humanos, do entendimento da natureza humana. Isso é algo que vai crescer muito, já vem vindo com uma força avassaladora. Se nós estivéssemos falando isso há 10 anos atrás, estaríamos falando praticamente para leigos, e eu tenho certeza que várias pessoas que hoje estão ouvindo já têm um nível de apropriação com a inteligência emocional, com a comunicação não violenta, com a meditação, com todas essas coisas que envolvem uma nova percepção, um novo paradigma. Muito bem. Vamos um pouquinho adiante. Então, ali tem as habilidades interpessoais, que é esse outro campo, né? Da inteligência interpessoal é a segunda parte que o Daniel Goleman vai dizer, que também é inteligência emocional, que é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Um ponto que eu não coloquei aqui, mas que também tem a ver com as habilidades interpessoais, que é a alteridade, que é a capacidade de aceitar o outro como legítimo outro, porque no geral, quando não estamos conscientes dessa deficiência que nós temos, que todos nós carregamos, de tentar ver no outro um reflexo daquilo que gostaríamos que o outro fosse, ou seja, uma projeção que nós fazemos sobre as outras pessoas, como se fosse uma parte de nós que nós estamos projetando, espelhando nas outras pessoas. Então a alteridade entra junto com a empatia, entra junto com a compaixão e com todas essas habilidades sociais, como a capacidade de trabalhar em equipe, de colaborar, de se comunicar de forma eficaz, de forma assertiva, a capacidade de influenciar as outras pessoas positivamente, a capacidade de liderar as pessoas, enfim, tudo isso é inteligência emocional. Agora, cada vez mais nós vamos percebendo que, como a nossa cultura ela não foi construída, não foi alicerçada em cima desses conceitos que hoje estamos tratando com o nome de inteligência emocional, nós acabamos atribuindo a nossa diferença enquanto espécie no mundo, fomos atribuindo isso a fatores meramente cognitivos. E aí vem uma reflexão muito interessante, né? Que talvez o termo Homo sapiens ele não seja muito adequado para falar de nós mesmos. Por dois motivos. O primeiro, por talvez uma percepção lógica que sapiens vem de sabedoria, o homem sábio. O Homo sapiens sapiens, o homem sábio ao quadrado, talvez, alguma coisa assim. E, bom, é notório que se acreditamos que isso é o que nos diferencia das demais espécies, também, obviamente, valorizamos isso. E aí a gente vai olhar que uma grande parte das vezes
O Homo sapiens, ele não demonstra muita sabedoria nas suas ações. Nós vemos que a guerra, a fome, a intolerância, o racismo, a violência, a segregação, todos esses problemas que nós temos no mundo, eles derivam de uma absoluta ignorância a respeito de quem somos e do sentido existencial de viver. Então, não sei se somos muito sapiens, acho que não é exatamente isso que nos define. E é interessante isso que tem um autor chamado Jeremy Rifkin, ele escreveu um livro chamado Homo Empathicus. E ele cunhou esse termo, na verdade. Não, o livro tem outro nome que agora eu não me recordo, mas no livro ele cunhou esse termo, Homo Empathicus. Não exatamente fundando uma teoria, mas dizendo que talvez o que tenha dado essa diferenciação da espécie humana em relação às outras espécies não fosse a sabedoria. Talvez a sabedoria não seja a origem do que nos diferencia. Talvez seja fruto do que nos diferencia. E aí ele funda uma hipótese, que não vem a ser propriamente uma teoria, mas que hoje vem sendo referendada por autores consagrados, como, por exemplo, Humberto Maturana, um biólogo chileno e epistemólogo também de renome mundial, que vai confirmar mais ou menos isso, ainda que não fale do Homo Empathicus, mas ele vai dizer que é exatamente isso, que a emoção é fundante da sabedoria, é aquilo que vai nos colocar num patamar de diferenciação, ou seja, é o emocionar que nos transforma em uma espécie que começa a trabalhar junto e que a partir disso desenvolve uma linguagem e a linguagem se internaliza, e aí já por outros autores, e se transforma em pensamento, o pensamento se transforma em consciência, que se transforma em sabedoria. Ou seja, o empáticos, a capacidade de olhar o outro e sentir a dor do outro e se tornar solidário ao que o outro sente e se importar com o outro, isso pode ser o que realmente nos trouxe até aqui e o que pode nos fazer dar o próximo passo, o passo seguinte em todo o nosso processo de aperfeiçoamento enquanto espécie, enquanto humanidade. E aí a gente vai dizer, tá, mas nem sempre o ser humano ele demonstra também essa empatia. É verdade. Por exemplo, se nós vamos olhar dentro da perspectiva dos livros de história, eu quero perguntar para vocês, respondam aí no chat. O que mais aparece nos livros de história? Se hoje, por exemplo, um alienígena chegasse no nosso planeta e dissesse assim: eu quero entender um pouco sobre a história da humanidade, quero entender quem são essas pessoas que dominam o planeta, o que é essa humanidade, e pegasse um livro de história, o que ele encontraria no livro de história? Eu quero que vocês respondam isso no chat. Que percepção ele ficaria da humanidade? Tentem lembrar um pouco do que se encontra num livro de história. O que se encontraria lá e que conclusão que um alienígena chegaria a respeito da nossa espécie? Que somos o quê? Enquanto vocês vão respondendo isso aí, a gente vai continuando com uma história. Eu quero contar para vocês uma história que aparece nesse livro do Jeremy Rifkin. Lembrei o nome do livro, é Empathic Civilization. É um livro que não foi traduzido para o português. A Civilização Empática é o nome do livro. É um livro dessa grossura, assim. Bom, nesse livro ele começa narrando um episódio incomum que aconteceu no início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, se eu não me engano, em Flanders. Na Batalha de Flanders aconteceu um fenômeno muito interessante na véspera de Natal de 1914. Então, deixa eu descrever um pouco o cenário para a gente conseguir se ambientar. Fazia muito frio, chovia, e como aparece aí nessa imagem, isso são cenas da Primeira Guerra Mundial, fotos da Primeira Guerra Mundial, os soldados, tanto os soldados, esse episódio aconteceu entre ingleses e alemães. Então, de um lado, os ingleses entrincheirados, olha como é que eram as trincheiras. Então, nas trincheiras, nessa noite,
As pessoas estavam molhadas, com frio, com hipotermia, a água se misturava com o sangue e as fezes dos soldados porque eles não podiam sair das trincheiras. Qualquer um que saísse das trincheiras era abatido. Então, existia um campo neutro, que era o campo entre as duas trincheiras, e estavam então os soldados ingleses de um lado, com frio, com medo, apavorados, porque vocês imaginem o que é uma pessoa num campo de batalha. E do outro lado, os alemães, exatamente igual, com frio, com medo, com fome. E, bom, mas era véspera da noite de Natal. E aconteceu uma coisa muito curiosa, que num determinado momento, os soldados do lado alemão, se eu não me engano, eles começaram a cantar a música Noite Feliz. E isso foi uma coisa que quebrou a atmosfera do campo de batalha. Até então, era uma coisa que não era o ambiente de cantar. Mas depois que eles cantaram Noite Feliz em alemão, passou um tempinho e os ingleses cantaram Noite Feliz. E aí começou a acontecer uma coisa diferente, aconteceu uma quebra. Uma coisa que ela não é única na história, mas ela é diferente. Os soldados alguns se sentiram confiantes para sair das trincheiras e ir para o campo onde qualquer pessoa até então, se fosse, seria abatida. E soldados, tanto ingleses quanto alemães, se reuniram no meio do campo de batalha. E conversaram, trocaram cigarros, mostraram fotos das suas famílias. E naquela noite ninguém mais morreu. Acabou a noite, eles voltaram para os seus alojamentos. E pasmem, na manhã do dia seguinte, ninguém foi para o campo de batalha. Ninguém foi morto no dia seguinte, e nem no outro. Os soldados se recusaram a matar aquele que eles conheceram na noite anterior. Os comandantes que estavam ali também se recusaram. E aquilo poderia ter drasticamente mudado a história da Primeira Guerra Mundial e talvez não tivesse nem chegado a ter uma Segunda Guerra Mundial. Porque aquilo se espalhou e rapidamente os generais e enfim, as patentes maiores que não estavam presentes, porque eles não costumam estar mesmo, eles mandam os outros morrer no campo de batalha. Rapidamente eles deram a ordem para que os soldados fossem substituídos e então a guerra fosse retomada e a guerra foi retomada. O que essa situação nos ensina? Ela nos ensina que o inimigo ele só é inimigo enquanto não o conhecemos. É muito fácil quando nós transformamos o outro em uma coisa que não é humana, desumanizamos o outro. Então aí é muito fácil considerar ele que ele é o inimigo, que ele é o adversário. Agora, no momento em que nós conhecemos a sua história, conhecemos que ele tem os mesmos problemas, inseguranças e a mesma vida que nós temos, é muito difícil continuar olhando a outra pessoa como inimiga. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a emoção fundante de toda a cultura humana é sim a empatia. E, bom, existe muita base científica para isso. Hoje a gente não vai entrar muito nisso para não se estender. Mas é uma hipótese que para a gente começar a pensar a respeito, homo empáticos. Bom, eu vi que algumas pessoas responderam aqui enquanto eu contava a história, as pessoas falando então que é violência, que é egoísmo, ambição, que é isso que vai aparecer nos livros de história, né? É verdade, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Isso só aparece nos livros de história, e isso vai marcar inclusive os períodos históricos, porque isso é exceção da nossa vida. Para cada tiro disparado no mundo, quantos milhares de abraços, quantos milhares de beijos, quantas mãos estendidas para cada tapa. Então, existe muito mais no nosso cotidiano demonstrações de carinho, de solidariedade, de afeto, de sensibilidade do que de violência.
Então, os livros de história, eles não narram a nossa história, eles narram os eventos de exceção da história. E é por isso que justamente estão lá, para mostrar os rompimentos, os momentos em que houve uma quebra do que era o fluxo natural da vida. O fluxo natural da vida, até existe uma área da história hoje que estuda, que é a história do cotidiano. Mas é uma área super nova dentro da história. Não se estuda isso com frequência, justamente porque existem até poucos documentos deixados sobre essa história do cotidiano. Bom, vamos avançar mais um pouquinho então, porque eu quero falar uma outra coisa para vocês. Eu quero só trazer um elemento para reflexão, que qualquer um de nós poderíamos pensar assim, tá, mas parei. Então, quer dizer que o ser humano é bom. E não, eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que o ser humano é bom sempre. Agora, existe uma divergência dentro da academia, existem diferentes correntes científicas, que uma vai dizer exatamente isso, que o ser humano é naturalmente bom, e uma outra corrente vai dizer o exato oposto, que o ser humano ele é naturalmente agressivo e selvagem. E as duas correntes científicas, tanto dentro da psicologia como dentro da sociologia, elas vão ter amplos argumentos para defender o seu ponto de vista, e os dois pontos de vista são científicos e são válidos. Agora, eles demonstram duas perspectivas ou dois paradigmas em que nós podemos viver a vida. E esses paradigmas, eles mudam drasticamente a maneira como nós vamos viver a vida. E é nisso que nós vamos nos centrar para falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Mas antes eu quero explicar um pouquinho desses paradigmas. Por exemplo, dentro desse paradigma, e repetindo, os dois são científicos, os dois são válidos cientificamente. Dentro do paradigma que entende o ser humano como naturalmente agressivo e selvagem, se entende que o ser humano é um bicho egoísta e violento, que ele vai tomar à força as coisas que ele quer para si. Se eu quero uma coisa para mim, bom, meu instinto manda mais forte e eu vou lá tomar aquilo da maneira que seja necessária. Se eu puder só pegar, tudo bem. Mas se eu precisar usar violência, eu vou usar, porque afinal de contas, a minha pulsão, a minha necessidade, ela é maior do que qualquer outra coisa. Então, nessa situação, nesse paradigma, somos naturalmente violentos. Quando nos tornamos sociáveis, quando aprendemos a pedir ao invés de tomar a força, quando nós somos punidos pelas vezes, nesse paradigma, que eu não estou dizendo que eu concordo, na verdade eu não concordo com ele, dentro desse paradigma, então, quando nós somos punidos pelas coisas de errado que nós fazemos, ou seja, no momento em que nós tomamos a força e nós somos punidos por isso, ou vemos outras pessoas sendo punidas por fazer coisas semelhantes, nós vamos internalizando uma espécie de superego, que é uma estrutura social que diz o que pode e o que não pode, e com base nisso, nessa estrutura social que dita o certo e o errado, é que nós vamos nos tornando pessoas que podemos viver em sociedade. Então, nos tornamos sociáveis graças à existência de leis que nos punem, que nos fazem sentir dor e não desejar repetir aquilo que antes era a nossa pulsão natural. Essa é uma maneira de ver o ser humano e é a maneira que funda a cultura que nós estamos inscritos. Os paradigmas da nossa estrutura ocidental são inteiramente alicerçados em cima disso. Toda a estrutura patriarcal baseada em competição, baseada em poder, ela se estrutura em cima dessa percepção de ser humano. Bom, em oposição a isso, existe uma outra corrente científica, que existem psicólogos, que existem sociólogos, que existem antropólogos, que muita gente que pensa que não, que o ser humano ele é o exato oposto disso. Ou seja, nós somos por natureza sociáveis, cooperativos e empáticos. Que essa é a nossa natureza essencial. Mas nessas condições, e é bom, eu vou defender essa corrente, é nisso que eu acredito. Não estou dizendo que é certo e a outra é errada, eu só estou dizendo que é nisso que eu acredito. Quando que nós, dentro dessa perspectiva, nos tornamos violentos? Bom, a violência ela surge, não aparece bem ali no slide, porque tem a minha foto aqui, a minha imagem do vídeo cortando. Mas nos tornamos agressivos quando as nossas necessidades não são atendidas.
Então aquilo vai se tornando uma coisa muito forte e, na verdade, toda violência dentro dessa perspectiva, ela não é expressão da nossa natureza, senão é expressão de um pedido de ajuda. Ou seja, toda violência é, de alguma maneira, uma forma de reivindicar uma coisa que é justa, mas de uma maneira equivocada. Ou seja, um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Eu me perdi um pouco no chat aqui porque eu entrei no modo automático aqui para contar isso tudo que eu queria contar para vocês e eu vi que tem muitos comentários, o pessoal falando ainda sobre as diferentes faces do ser humano, a questão do inimigo, que só é inimigo enquanto não o conhecemos, corretíssimo. Ok, eu tô lendo tudo muito rápido aqui para a gente seguir avante. Perfeito, perfeito. Estamos de acordo com todos os comentários que foram feitos. Bom, deixa eu retomar, então, esse ponto final aqui, que eu quero, já para ir aproximando do final dessa nossa conferência, falar um pouquinho, voltar ainda nesse conceito de inteligência. Afinal de contas, como inteligência, a inteligência emocional ela pode ser aprendida ou ela é inata? O conceito que nós tínhamos antes, e eu adoraria que vocês comentassem a respeito disso, aqui no chat também, se vocês acham que inteligência emocional ela pode ser aprendida ou se ela é inata. Vejam que o que nós antes acreditávamos a respeito de inteligência, como aquela inteligência ou linguística ou lógico-matemática, é que a inteligência é uma coisa que a pessoa nasce com ela. Tanto que os testes de QI eram para ver se a pessoa, até que ponto ela poderia chegar. Então, isso é uma percepção bastante defasada da capacidade humana. Então, na verdade, a pergunta está mal formulada. Entender, ou seja, responder se a inteligência ela pode ser aprendida ou se ela pode ser já herdada, se ela já é herdada, é uma pergunta que, de certa maneira, está mal formulada. Porque inteligência, nessa perspectiva que a gente está trabalhando aqui, ela é um campo de possibilidades. Ou seja, o ser humano ele não nasce com percentual de inteligência, ele nasce com percentual de possibilidade de aplicar aquilo em alguma coisa que vai despertar dentro dele. Ou seja, o ser humano ele tem um potencial e esse potencial ele é um campo de possibilidades infinitas. Cada pessoa vai se ajustar por demandas sociais ou inclusive por demandas internas, ele vai se ajustar em aplicar esse potencial e desenvolver as inteligências correlatas a isso naquilo que lhe seja mais afim, que ele tenha mais afinidade. Então, nós teríamos que reformular. Temos sim um potencial que é inato, mas ele pode ser aplicado em qualquer área na vida. E uma vez sendo aplicada em alguma área da vida, aquilo não está fixo, porque esse mesmo potencial ele pode se amplificar pelo interesse, pela motivação, pelo tanto que a pessoa permanece dentro daquela área. Eu gosto sempre de lembrar, por exemplo, do Oscar Schmidt, o jogador de basquete, que quando as pessoas chamavam ele de mão santa, porque ele não errava cestas, ele dizia mão santa não, mão treinada. Porque vai saber, por trás da inteligência que uma pessoa expressa num determinado campo, tudo que a pessoa teve que sacrificar de outras áreas da vida para poder realmente se tornar excelente dentro daquilo que ela faz, excelente naquilo que ela é. Ou seja, inteligência tem muito a ver também com permanecer dentro de uma área de conhecimento e insistir e aperfeiçoar e treinar aquilo em níveis que as outras pessoas dentro daquela área talvez não estivessem prontas, não estivessem dispostas a se doar daquela maneira. Então isso é inteligência, é um campo de possibilidades. Agora, tem uma coisa que é formidável, que o Howard Gardner vai dizer, é que em todas aquelas inteligências que falávamos lá no início, aquelas 8 inteligências, e hoje ele fala de uma nona inteligência, o Gardner vai dizer que de todas elas, a inteligência intrapessoal, ou seja, o autoconhecimento, ele é disparado a sede central
que faz potencializar todas as outras. Ou seja, uma pessoa ela pode ser muito boa em uma ou duas inteligências, mas se ela tiver inteligência intrapessoal, ela desenvolve como se fosse ela consegue elevar todas como se fosse numa base comum. Ou seja, quem conhece a si mesmo pode desenvolver muito mais de todas as outras áreas de inteligência. E aí tem coisas magníficas para falar que hoje a gente não vai se estender. Talvez num outro momento a gente vai fazer uma outra conferência para falar sobre isso, que é entender a dinâmica da inteligência emocional. Porque aqui, por exemplo, nesse gráfico que nós estamos apresentando, está a síntese do que significa inteligência emocional. Em todas as circunstâncias da vida, inteligência é a capacidade de identificar padrões, como já dissemos, e encontrar soluções para aquilo. Então, no campo da experiência cotidiana, nós temos as experiências de vida e temos a resposta que nós damos para elas. Agora, a inteligência emocional, ela entra no momento, ela começa a operar dentro da pessoa, e como eu disse, eu não vou me deter muito nisso, mas é uma área que só isso já daria para a gente falar mais pelo menos 1 hora, 2 horas. A inteligência emocional, ela começa dentro de nós a partir do momento em que nós entendemos que as experiências, elas não têm um significado em si. Que a experiência ela é vazia de significado. É que nem um cheque em branco. Todas as experiências que vivemos, elas não são nem boas nem ruins. Elas se tornam boas ou se tornam ruins dependendo do filtro que nós aplicamos ou da interpretação que nós damos à experiência. Então, esse filtro, ele é como se fosse uma lente. Se nós estamos utilizando em um determinado momento uma lente amarela, a experiência se torna amarela. Agora, se nós fôssemos capazes de trocar o filtro, trocar a experiência, trocar a interpretação da experiência e colocar, por exemplo, lentes azuis, a experiência se tornaria azul. Como eu disse, essa é a síntese, é a coisa mais importante de se entender sobre inteligência emocional. E aí que vem a grande chave. As emoções, elas só acompanham a interpretação que a pessoa deu sobre a experiência. O significado que a pessoa dá da experiência é sempre uma construção pessoal, não está na experiência. Não está no outro, não está no ambiente, está em nós. Mas no momento em que nós construímos a interpretação, a partir desse momento nós criamos um filtro que inevitavelmente vai desembocar em uma emoção ou outra. E aí vem a falácia do gerenciamento de emoções. Que quando nós não entendemos essa dinâmica que estamos falando agora, facilmente nós podemos acreditar que gerenciar emoções é não sentir o que se está sentindo. E como que se faz isso? Isso é impossível se não mudamos a interpretação da experiência. Nós podemos abafar uma emoção. Nós podemos lutar para não expressar a raiva. Mas se nós construímos a interpretação de que o que o outro fez com a intenção de nos atingir, de nos afrontar, é inevitável que a raiva surja. Então aí vem a pergunta: onde desses 3 campos, experiência, interpretação e emoções, que é mais fácil de produzir mudanças? Isso é o cerne da inteligência emocional. As pessoas que não descobriram ainda a aplicação da inteligência emocional nas suas vidas, tendem a acreditar que é muito melhor produzir mudança no primeiro quadro, que é a experiência. Eu preciso mudar a experiência, eu preciso fazer com que as pessoas não digam mais o que me disseram, para eu não sentir raiva. E a pessoa nunca vai ter paz. Ela nunca vai conseguir isso, porque não depende dela o que os outros dizem e o que os outros fazem. É impossível controlar o ambiente 100%. Não podemos, nós podemos ser pessoas maravilhosas e ainda assim as outras pessoas não gostarem de nós. Existe um percentual que está nas nossas mãos e um percentual que está totalmente fora do nosso domínio. Então, quando nós colocamos as expectativas em mudar
o cenário, ou mudar as outras pessoas, ou mudar as experiências, nós vamos nos frustrar e vamos sofrer e vamos sempre na nossa vida ter problemas e agregar dor em cima da dor que nós já temos. Quando tentamos mudar a partir do campo das emoções, não, eu vou mudar o que eu estou sentindo. Então, se eu estou tendo raiva, não, eu não vou sentir raiva. Não, não quero sentir raiva. Não é assim que funciona. A raiva é um mecanismo muito mais poderoso, muito mais inconsciente, muito mais profundo, entranhado, do que simplesmente esse pensamento que está arranhando a superfície, dizendo, não vou ter raiva. Ou, por exemplo, quando uma pessoa ela acha que ela vai se dar mal numa experiência, que ela acha que ela vai fracassar numa determinada coisa. Bom, todo o corpo, toda a psique dela vai se programar de fato para fracassar se ela acredita que vai fracassar. E aí vem a falácia do pensamento positivo, a pessoa dizer, não, tem que acreditar que pode. Sim, claro que tem que acreditar que pode. Mas é que quando nós entramos no esforço de lutar contra o que estamos sentindo, é um esforço inútil. Porque o que adianta uma pessoa dizer para si mesma, vai dar certo, e dentro da pessoa tem uma coisa dizendo, a quem tu está querendo enganar, não vai dar certo, vai dar errado. E a pessoa diz, vai dar certo. É como botar um verniz em cima de uma massa podre, aquilo continua podre, não vai funcionar. Ou seja, a raiva, a frustração, o medo, a desesperança, a preguiça, a inveja, tudo isso está no campo das emoções, que são simples reflexos, são reações espontâneas, automáticas, de um mecanismo de construção da realidade que esse sim pode ser modificado. E quando uma pessoa modifica a experiência, a interpretação que ela dá para a experiência, o significado que ela atribuiu à experiência, então aí automaticamente ela modifica a emoção inerente àquele processo. E isso é o que se chama na prática inteligência emocional. Para terminar, eu quero contar uma experiência minha, que foi a primeira vez que eu descobri isso, que não adianta tentar lidar com a emoção e sim lidar com o significado. Na verdade, não foi uma descoberta muito fácil. Foi uma situação em que eu estava num ponto de ônibus parado, esperando o ônibus, distraído, refletindo, filosofando comigo mesmo. Isso eu era muito jovem, eu não sei, eu acho que eu tinha uns 15 anos de idade. E nesse momento eu levei um esbarrão por trás, muito forte. Eu quase caí. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu fui tomado à força, eu fui tirado à força daquele estado reflexivo, distraído que eu estava, enfim. E eu fui tomado de uma raiva muito grande por causa disso. E eu me virei para xingar a pessoa que tinha esbarrado em mim. E eu fui dizer para a pessoa, tu é cego. E quando eu viro para a pessoa, adivinha o que aconteceu? Eu me dei conta que a pessoa era cega. Que era verdade, de fato, não precisava perguntar, ela era cega. E automaticamente, ao me dar conta que a pessoa não tinha feito de propósito, a minha raiva ela simplesmente se dissolveu e eu fui tomado de uma profunda vergonha. Vergonha pela forma como eu estava prestes a reagir diante de um acontecimento que, na perspectiva do outro que esbarrou em mim porque não me percebeu, era inevitável. Essa experiência ela foi muito significativa para mim porque eu me dei conta que não adianta o pensamento positivo se ele não está alicerçado por um novo paradigma, uma nova construção de realidade. Não adianta tentar lutar contra as emoções se a emoção ela simplesmente está respondendo a uma verdade, a crença de uma verdade que está se desenvolvendo ali no ambiente. Então, isso é a essência da inteligência emocional, aprender a fazer isso. E a boa notícia que eu quero dar para vocês, que existe como fazer isso, existe como lidar com a raiva, existe como deixar de ser tão ansioso, tão nervoso, tão medroso, tão preocupado, todas essas coisas que hoje nos afligem. E isso é todo um campo de estudo ligado ao autoconhecimento. Não é um conhecimento cognitivo, senão uma mudança interior que a pessoa precisa fazer. E isso pode ser feito mediante
entre outras técnicas, mediante a meditação. A meditação é uma das técnicas, é uma vamos dizer assim, é um dos fundamentos da transformação de si a partir da transformação dos significados que nós colocamos nas experiências e do que está acontecendo dentro de nós e o que está acontecendo fora. A partir da tomada de consciência, nós conseguimos então mudar aquilo que nós somos. Por isso eu quero finalizar hoje, antes de ler os comentários e a gente dialogar um pouquinho, já estamos fechando 1 hora de conferência, eu quero convidar vocês para esse workshop que tínhamos falado lá no início. É um workshop 100% online, 100% gratuito, onde nós vamos aprender os fundamentos e também, já para as pessoas que já meditam há algum tempo, nós vamos falar um pouquinho sobre os obstáculos que se apresentam dentro da prática, propondo soluções para eles. Então aí está a sequência desse evento, né? No dia 28 de maio, nós vamos falar sobre os fundamentos da meditação, principalmente para as pessoas que estão sendo introduzidas a esse assunto. No dia seguinte, daí nós vamos falar já para os mais antigos, falar um pouquinho sobre os obstáculos e seus antídotos. E na outra semana ainda nós vamos iniciar um curso de autoconhecimento, um curso de gnoses, que é vamos dizer assim, a patrocinadora disso que nós estamos fazendo aqui hoje, já que hoje eu estou falando como instrutor de meditação, instrutor de gnoses, mais do que falando como pedagogo. E, bom, as pessoas que tiverem interesse em participar desse evento, são apenas 100 vagas, porque nós vamos fazer isso por uma plataforma que não vai ser o YouTube. Eu peço que se inscrevam, aí estão 2 maneiras de se inscrever. A pessoa tanto pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp, quanto também pode entrar no link do site. Eu posso deixar o link aqui nos comentários, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. E aí, então, a pessoa pode se inscrever por lá. Só um pouquinho. Eu já vou ler os comentários de vocês. Me deem mais um minutinho. Também eu vou colocar aqui um link para inscrição, que a pessoa pode se inscrever num formulário, tanto por um caminho quanto por outro, quanto pelo meu WhatsApp ali, a gente consegue se comunicar. É importante isso, que as pessoas que tenham interesse, nesse exato momento temos 77 pessoas assistindo, então se alguém tiver interesse em se aprofundar na inteligência emocional, se aprofundar no autoconhecimento, aprender ou se aprofundar dentro da meditação, entre em contato com a gente, que a gente vai então desenvolver essa temática de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco mais ampla. Hoje a gente só pôde fazer uma introdução. Agora eu vou ler os comentários para vocês de trás para frente, do último para os anteriores, e podem ir colocando os comentários ali, depois do comentário do Marley, pretendo ler todos.